passo já de imediato a palavra para o Ricardo Maia, do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Ele vai fazer uma apresentação chamada Sistema BEM-TV, Big Data e Machine Learning para a gestão do acervo de processos judiciais. Ricardo, pode tocar aí. Olá, boa tarde. Então, eu sou servidor do Tribunal Superior do Trabalho e a ideia aqui é apresentar um sistema BEM-TV. Vou primeiro fazer uma introdução, né, sobre ele e contar o histórico dele. Bem, primeiro agradecer a oportunidade de estar nesse evento, tá? Nesse evento. Agradeço as pessoas que estão ouvindo. E, a princípio, esse foi um trabalho em conjunto com várias pessoas, né? Pessoal da arquitetura, pessoal da ciência de dados. Então, foi um grupo de pessoas que atuou e permitiu que isso acontecesse. Então, a gente sabe da importância de TI, né, de como tem sido essencial para a administração pública como um todo. Então, no âmbito do Poder Judiciário, não vai ser diferente. Então, em que pese mais especificamente ao TST, toda a equipe técnica vem trabalhando, explorar ao máximo tecnologias disponíveis para dar outras soluções, e aqui meu objetivo é falar do projeto BEM-TV, que é um software para a gestão do acervo processual dos gabinetes. Então, esse software ele teve uma motivação, por quê, né? Então, os gabinetes do tribunal, eles têm um acervo bem extenso, por exemplo, por volta de 11 mil processos. Então, a pergunta é, como organizar tudo isso? Então, a produtividade média em 2019 era de 1.380 processos ao mês, né? E as ferramentas que existiam à época, era uma ferramenta de BI, que trazia alguns dados estruturados, umas informações estruturadas, e o Copernic, para poder fazer uma pesquisa textual nas peças. Só que havia uma necessidade de um ferramental melhor, né? Há uma complexidade nesse gerenciamento e é um problema estratégico para o tribunal. Então, eu vou mostrar depois o histórico da evolução e de como a equipe chegou nessa necessidade de desenvolver o BEM-TV. E ele também tem aspectos de predição, e eu vou falar sobre isso. Então, percebendo a necessidade de uma ferramenta para melhor gerenciar este acervo, né, que a gente começou a trabalhar nessa ideia do BEM-TV. Então, considerando esse fator estratégico, como eu falei, para a melhor gestão dos processos, que traz um extremo valor para os gabinetes. Então, lembrando, a gente sempre teve foco no usuário e foco na atividade judicante e na orientação a dados. Então, um pouco do histórico aqui da implantação. Em 2017, foram feitas oficinas de Design Thinking para identificar melhorias no processo de trabalho dos gabinetes. E foi identificada possíveis melhorias na gestão dos temas e no acervo e análise das peças processuais. Em 2018, com a ferramenta de BI disponível, Business Object, novas integrações de dados e disponibilização por meio de ferramenta de BI, o BO, existente. Então, passou a extrair temas e os motivos das decisões dos tribunais regionais do trabalho. Em 2019, a nossa equipe conseguiu criar uma aplicação, a primeira aplicação, uma tela, né, para visualização das peças e apoio à análise de tempestividade. Então, vejam que é um sistema, até chegar a isso aqui, houve um processo longo de organizar esses dados, então, e até o que a gente tem no presente ano, 2020, a gente conseguiu, por exemplo, uma aplicação, né, que permite a pesquisa muito mais robusta sobre o acervo, combinando informações estruturadas e não estruturadas, e permitindo análise preditiva. Lembrando que sem bons dados, as técnicas orientadas a dados ficam prejudicadas. Então, nós precisamos de informações para poder usar essas técnicas preditivas, esses algoritmos de aprendizagem de máquina. Então, foi um trabalho que, de certa forma, ele levou um certo tempo e teve um esforço expressivo da equipe. Para quê? Eu vou mostrar isso.
para poder integrar dados de diversos sistemas, tá? Até fazer o uso das técnicas mais avançadas, até o ponto que nós chegamos. Então, essa fase de extração dos dados, ela foi bastante onerosa no projeto. Aqui, da fase lá da primeira tela, né, de 2019, de peças processuais, temos essa tela, foi o início, que nós conseguimos consolidar os dados. Aqui é uma tela de análise de tempestividade, tá? Que é uma das primeiras interfaces do produto pós-BI. É uma interface simples e direta. E a ideia é permitir uma rápida análise das peças principais e rápida análise de tempestividade. Por exemplo, tem data de publicação de Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, movimentações do PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico. Então, foi começando algo muito simples, né? Sempre organizando esses dados. E em 2020, nós chegamos à solução que é o BenTV, que primeiro nós começamos entregando o valor para o usuário e depois percebemos a oportunidade de colocar alguns filtros preditivos, que eu vou falar aqui. Então, umas características do sistema que é o foco da apresentação. Ele tem uma combinação de filtros com características estruturadas e não estruturadas. Então, o usuário ele consegue pesquisar algumas informações do processo estruturadas e também peças que são importantes para a análise dele. Algumas peças que são relevantes para essa análise. Então, nós consolidamos isso. E também é importante frisar o filtro preditivo, por exemplo. O usuário consegue fazer filtros. Lembrando, é um acervo muito grande, então o foco da solução seria o quê? Você consolidar essas informações e filtrar em um conjunto de processos para ser analisado, né, de uma informação estruturada, de um texto, de um item que surgiu, né? E também alguns filtros preditivos que nós criamos, que eu vou falar mais à frente. A ferramenta ela focou na facilidade de uso, na simplicidade dela, a velocidade de acesso aos dados, então o volume de dados que ela acessa é grande, mas a arquitetura montada permite um fácil acesso e rápido acesso aos dados. E no desenvolvimento focamos nas informações prioritárias e relevantes para essa análise. Então, lembrando, é uma ferramenta web responsiva, né, que facilitou bastante o acesso ao acervo durante essa pandemia. Então, eu vou também comentar o histórico que vale a pena desse esforço, que ajudou, então, os usuários do gabinete, tá? Então, só reforçando, há muitos processos a serem analisados, a análise depende do conteúdo de peça processual, de outras informações. Então, primeiro tem a busca, um filtro por essas informações estruturadas e não estruturadas. Isso já foi um ganho muito grande do que tinha antes. E um plus foi o filtro preditivo. Isso trouxe um imenso ganho para o sistema. Aqui outra tela do sistema BenTV. Aqui é para mostrar mais, assim, enfatizar uma combinação de filtros de campos estruturados e pesquisas textuais. A interface simples é mais porque o background, a infraestrutura por trás, isso é bem complexo o trabalho também. Mas as informações presentes, elas foram pensadas para poder facilitar o trabalho do servidor do gabinete. Aqui uma outra coisa que é importante frisar, que melhorou bastante em relação a antes, foi um trabalho evolutivo e gradativo, a busca textual nas peças principais do processo, permitindo novas estratégias de triagem interna nos gabinetes. Então, nos gabinetes do Tribunal Superior do Trabalho, essa pesquisa pode parecer simples, mas ela traz informações de peças que não estão no TST. A gente vai perceber que esse sistema ele consolida informações de que estão vindos de outros tribunais, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho. É importante frisar o Copernic, antes que ele fazia uma pesquisa textual, ele era local, desktop. Então, eles conseguiam fazer a pesquisa, mas era muito limitado. Então, nós conseguimos consolidar muitos dados para facilitar a análise do gabinete. Aqui, em breve, eu ofusquei alguns dados, mas, assim, tem um highlight aqui para destacar os itens pesquisados, e esse tipo de funcionalidade ajuda muito a análise do servidor do gabinete. Aqui é um item importante. Vou falar sobre a questão
do filtro, a gestão do acervo baseada em uma análise preditiva, que é o foco aqui do evento, essa parte de ciência de dados. Então, importante frisar que houve uma estruturação dos dados, coleta, limpeza, uniformização dos dados, e houve a oportunidade de colocar alguns filtros usando a aprendizagem de máquina. Um desses filtros é denegado por ausência de transcendência, que seriam temas que não são relevantes. Então, filtrar por esse tema, que surgiu recente na CLT. Decisão, os tipos de decisão, ele pode fazer um filtro, por exemplo, provido, não provido, e ele vai trazer um conjunto de processos. Por exemplo, eu quero trabalhar com todos que são um determinado tipo. E ele pode passar isso para uma determinada pessoa atuar, analisar, por exemplo, ele pode analisar um termo que surgiu nas peças. Mas aqui dos filtros preditivos, essa análise é bem interessante. São 4 filtros, né, como eu falei, o denegado por ausência de transcendência, que são um tema relevante, os tipos de decisão que podem auxiliar na triagem. O assessor, por exemplo, dentro dos gabinetes, são 24 gabinetes, então há uma pessoa responsável por analisar um conjunto de processos. Então, o filtro traz aquele assessor que teria mais adequado para analisar aquele conjunto de processos, aquele conjunto de elementos. E tem mais um filtro, que é o formato da decisão, se será uma decisão colegiada ou monocrática, que poderia ser usado, por exemplo, caso não possa mais haver a reunião do colegiado dos ministros, então poderia se verificar se nesse filtro, o que poderia ter uma decisão monocrática. Claro, a possibilidade, o sistema, ele não toma decisões, ele apenas apoia a decisão. É importante sempre frisar isso. O usuário, nesses filtros, escolhe o grau de confiança, e ele pode salvar o filtro, e isso ajuda muito no processo de trabalho. Então, o processo de trabalho, apesar de ser uma ferramenta, e junto com a pandemia, a necessidade de novas tecnologias, acabou que ajudou bastante, e mudou um pouco isso. Então, esses filtros, acabei de falar para vocês, né, que é uma gestão do acervo baseada em análise preditiva. Esse foi um plus, é um item que está disponível no sistema. Então, eu vou falar um pouco agora sobre alguns itens técnicos da solução. Não tão tecnicamente, mas assim, dá uma visão geral do que houve aqui até chegar nisso. Então, por exemplo, nós trabalhamos com muitos dados e aplicamos modelos de aprendizagem de máquina. E a ideia sempre foi foco no usuário. Tudo isso surgiu da necessidade, conversando com o usuário, tendo os dados, do conhecimento que nós tínhamos e a oportunidade de criar alguns modelos. Então, foi base nisso, no nosso conhecimento, conversa com o usuário. Então, trabalho em conjunto, né? Então, eu vou começar aqui só para estruturar essa parte. Então, vamos colocar em 4 fases. Nós obtivemos os dados, tá? Preparamos os dados, tratamos eles. E essa foi uma das etapas mais desafiadoras do projeto. E é importante frisar que esse projeto, o tempo, como eu coloquei, ele teve um esforço muito grande para essa estruturação. E isso meio que justifica o tempo do projeto, né? O tempo do projeto desde 2017 vem com base nisso, tá? É uma etapa bem onerosa. O modelo de linguagem jurídico-trabalhista, então nós criamos um modelo de linguagem jurídico-trabalhista com 1.800.000 peças. Eu vou também mostrar a fase de treinamento. Lembrando, são 24 gabinetes, e o que acontece? Cada gabinete tem uma forma particular de tomar algumas decisões. Então, nós criamos os 4 modelos que eu falei, são 4 modelos para cada um dos 24 gabinetes. Então, são 96 modelos de aprendizagem que precisam ser gerenciados. E eu vou também falar como é que foi feita a previsão para os processos no acervo. Então, vou começar aqui. Então, essa tela é basicamente para mostrar como foram consolidadas as informações, tá? E algumas ferramentas utilizadas. Aqui é importante frisar que nós utilizamos o Pentaho, que é uma ferramenta de ETL. Nós usamos para quê o Pentaho aqui? Qual o objetivo dele? Ele facilitou bastante essa extração de dados. Então, aqui tem o mapa do Brasil, por quê? No Brasil tem 24 tribunais regionais do trabalho.
Então, em cada Tribunal Regional do Trabalho tem um sistema PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico. E também utilizamos algumas peças vindas também, fora do PJE, do sistema EREC, de recurso de revista, que é usado para elaborar a decisão de admissibilidade. Então, PJE e EREC são 2 sistemas agora. Lembrando, são 24 TRTs, dá 48 sistemas aqui. E fora isso, nós também obtivemos informações do TST, de um sistema chamado ESIG. E também nossa equipe foi buscar dados num sistema chamado Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Então, são 4 sistemas, lembrando que o PJE e EREC são de 24 tribunais do Brasil. O Pentarro foi utilizado para consolidar estas informações em um data lake. Usamos o HDFS para poder guardar isso. O Jenkins, ele entrou para poder... São vários jobs de tarefas executados automaticamente nessa obtenção de dados. Então, nós usamos alguns jobs do Jenkins e facilitou muito o trabalho. Algumas peças e alguns dados que vieram, por exemplo, falar de peças, por exemplo, no formato PDF, nós usamos o Apache Tika para poder fazer uma conversão para texto. E, mais importante enfatizar que nem todos os dados eram uniformes. Aqui são 4 sistemas, então a mesma informação, às vezes, ela não está igual como em todos, e às vezes falta informação. Então, essa uniformização foi importante. Nós consolidamos esses dados que obtivemos, tratamos, fizemos todo o tratamento, isso aí foi bem oneroso montar essa estrutura, em arquivos Parquet, para cada um dos 24 gabinetes. Então, são um conjunto de arquivos. E, posterior a isso, nossa equipe conseguiu vislumbrar, criar uma aplicação, no caso é web, né, ela permite o acesso mobile também, que é o BenTV, batizado de BenTV, que é uma aplicação feita em Python, usando o framework Bokeh. Então, falar breve aqui do modelo de linguagem jurídico-trabalhista que foi criado. Então, tendo esse data lake em HDFS, o que nós fizemos importante frisar, esse trabalho foi fundamental. Com base em 1.800.000 peças, que peças são essas? Nós usamos um corpus próprio, com peças mais importantes, tá? E geramos um modelo de linguagem jurídico-trabalhista usando o algoritmo Word2Vec, usando uma implementação do Gens, tá? Por exemplo, essas peças foram o quê? Foram acórdãos do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, do TST, Tribunal Superior do Trabalho, admissibilidade, petições de recurso de revista e agravo de instrumento e recurso de revista. Então, nós trabalhamos em obter as principais peças que são necessárias para essa análise do gabinete. Então, foi também um trabalho de identificar isso. O que seria relevante para esse trabalho do gabinete? Então, não foi só consolidar. Então, teve um trabalho também de detectar isso e ir atrás dessas informações. Eu vou falar brevemente aqui da construção do modelo. Então, tendo o modelo de linguagem jurídico-trabalhista que foi criado, é uma fase muito importante, a quantidade de peças é muito grande, é um trabalho foi bem desafiador, e nós treinamos com dados históricos julgados dos últimos 2 anos, tá? Então, nós pegamos esses dados e, com base no modelo de linguagem jurídico-trabalhista, nós conseguimos criar os embeddings, né? E, a partir daí, nós construímos o modelo usando a ferramenta H2O, usando AutoML. Então, há uma seleção automática do melhor algoritmo para poder treinar o modelo, com as melhores métricas. Então, nós usamos o H2O. Como o treinamento há um consumo de memória maior e de processamento, nós precisamos usar o Spark para isso, tá? Então, usamos o H2O, que é um cluster H2O de 8 máquinas, e usamos o Spark para melhorar o processamento. E é importante frisar que nós usamos o MLflow, uma ferramenta que ajuda no gerenciamento do pipeline da aplicação. Então, esse ciclo de vida da aplicação, por exemplo, coletar as métricas da aplicação, logs, como é que elas estão, isso foi trabalhado, foi facilitado com o uso do MLflow.
Então, eu vou falar depois brevemente da MLflow. Então, foi criado um modelo preditivo aqui, né? E também, para cada um dos 24 gabinetes, como eu falei, foram criados 4 modelos. Denegado por transcendência, servidor responsável, decisão, formato da decisão, que é monocrático ou colegiado. Então, são 96 modelos criados aqui que o BenTV utiliza, tá? Lembrando, apesar de ter sido usado o AutoML, o XGBoost, ele foi um dos algoritmos que mais se destacou, tá? Então, é isso, tá? É bom deixar claro isso, esse ponto. Então, sobre a previsão do modelo, o que acontece? Pensando na performance e na velocidade de acesso, o acervo dos gabinetes de processos pendentes é gerado dos embeds e tudo mais, através daquele modelo de linguagem que nós criamos. Ricardo, só para te interromper um pouquinho, só para avisar que tem 1 minuto, tá bom? 1 minuto? Ah, tá. Então, tem o modelo preditivo, nós salvamos as predições no Data Lake, e isso permite exibir a aplicação. Usamos o H2O, o Spark e o MLflow. Então, uma arquitetura breve da aplicação aqui, por exemplo, usamos Docker, OKD para orquestrar o Jenkins, ambiente de desenvolvimento, beta e produção. O SSO, devido à pandemia, tivemos que botar uma certa segurança em uma aplicação de single sign-on do TST. Uma das contribuições é uma ferramenta de apoio à decisão, rápida priorização e seleção dos processos, agilidade na obtenção de peças principais, melhor gestão do acervo dos gabinetes e uma aceleração da análise processual. A utilização, isso aqui é importante frisar, que o usuário de todos os gabinetes, no caso, houve uma produtividade no TST até julho de 2020 de 7,8. Os usuários que conseguiram utilizar o BenTV conseguiram um aumento de 73,7%. E também permitiu novas definições de estratégia de triagem. Fatores de sucesso: apoio da alta administração, gestão orientada a dados, parceria com os gabinetes, adoção do PJE pelos TRTs, software livre. Nós utilizamos. E uma falta de orientação a dados, estruturação, uniformização, formato, sistemas legados, isso dificultou um pouco o trabalho. E a complexidade tecnológica, uma equipe reduzida. É importante frisar que a resolução do CNJ sobre inteligência artificial é um dos próximos passos que a gente precisa se adaptar a isso. E também, no caso, gostaria, por fim, não poderia concluir esta apresentação sem mencionar e agradecer a equipe que trabalhou para concretizar e tornar realidade este projeto, que é o Gustavo Henrique Oraí, o Fernando Augusto Terêncio do Vale, a Camila Ribeiro Rocha Torres, o Marcos Wagner Manieri. E eu aqui apresentei, tive a oportunidade de estar aqui presente. Então, pessoal, esse foi um overview do sistema BenTV. É um overview não muito técnico, mas eu creio que é o objetivo do evento apenas mostrar e não aprofundar nos detalhes. E aí eu vou me valer da minha condição de moderador para fazer uma pergunta de grande interesse meu para o pessoal, para o Ricardo, do TST. Ricardo, está por aí? Está me ouvindo? Olá, tudo bom? Opa, tudo bom? Ricardo, é o seguinte, tem algumas perguntas que já foram respondidas no chat do YouTube ali. Agora, tem uma pergunta que eu queria fazer, que é o seguinte: já tem, em alguns lugares, tanto dentro do próprio judiciário, quanto no setor privado, com escritórios de advocacia e pessoal de geometria, iniciativas no sentido de não só prever o resultado, prever a decisão do juiz, como é que o juiz vai decidir no caso concreto, mas, inclusive, em alguns casos, gerar automaticamente o texto da sentença. Então, e eu acho que o STF, o STJ, tem um projeto piloto nesse sentido, de já gerar automaticamente o texto da sentença com base nas festas e em outros dados relativos ao processo. Você acha que vocês estão muito longe disso? Quais seriam os passos necessários para chegar lá? Vocês estão estudando esse tipo de projeto? Que parece que o que vocês estão fazendo hoje talvez já deu uma base, já deu uma fundação para vocês botarem isso em cima depois. Como é que vocês veem isso? Então, essa geração automática de peças, né? O foco da pergunta é esse, né? Então, eu vejo que
Eu não sei, está dando um delay aqui, eu estou falando, e eu acho que... Só um minuto. Tá. Então, o nosso trabalho foi no trabalho de apoio à decisão. Dessa questão de geração de peças do STF, eu desconheço o trabalho que está sendo feito, né? Mas eu vejo que um dos primeiros trabalhos nessa questão de texto, essa semântica, apesar de ser direito trabalhista, o que nós fizemos com esse corpus, né, que foi específico para esse problema, eu vejo que foi um grande passo. Mas para esse ponto aí de gerar peças, por exemplo, eu conheço assim de tecnologias que o pessoal usa, por exemplo, rede neural recorrente, com LSTM, que sei lá, seria possível, né, fazer isso, mas o nosso trabalho e conhecimento da equipe está bem longe desse ponto. Mas eu vejo que, tecnicamente, no mundo hoje existem algoritmos que permitiriam criar textos com um certo padrão, né, como a LSTM, por exemplo. Mas o nosso trabalho lá no tribunal, porque eu tenho pesquisas acadêmicas e algumas delas eu acabo estudando e me deparando com esses pontos, mas está bem longe disso, entendeu? Nós focamos sempre, é muito sensível, né? Sempre dar apoio à decisão nos setores estratégicos, e teve a oportunidade de usar a aprendizagem de máquina, mas para isso eu creio que, falando de arquitetura e até de processamento, nós precisaríamos de um melhor suporte, tá? A gente precisaria evoluir bastante nesse nível, que a gente já precisou nesse sistema.